A fotografia para mim surgiu de uma maneira natural. Na verdade, eu encontrei uma câmera antiga Pentax Camil, que pertencia à minha mãe, em casa. Isso foi em 96. E aí eu fiquei curioso de saber mexer na câmera, de operar a câmera. E a partir disso eu fiz um curso de fotografia, um curso básico de 3 meses para aprender a mexer. Eu ia viajar de férias e queria levar a câmera. Então eu peguei essa câmera da minha mãe, que depois eu fui saber que ela comprou a câmera e fez o curso de fotografia quando eu nasci, para me fotografar. E aí, coincidentemente, eu fui fazer o curso de fotografia com o filho do professor dela, 20 anos depois. Me deparei com uma escola de fotografia, modelo, manequim, desenho, assim. Resolvi entrar. E lá me matriculei como fotógrafo, para fotografia, fazer fotografia. Nesse curso eu fiz fotografia básica, depois fiz um publicitário. Eu comprei uma máquina fotográfica e aí achei que eu gostava muito disso. E aí eu decidi ser fotógrafa quando eu comecei a fazer FAP na aula de fotografia, que eu comecei a me interessar muito por fotografia. Eu achei que eu queria ser fotógrafo de surf, porque eu pensava muito só pensava nisso, em surfar, em estar na praia e tal. E aí com 15 anos eu fiz o meu primeiro curso de fotografia, um curso básico na extinta escola Imagem e Ação. E foi quando eu comecei a descobrir a fotografia, descobri que a fotografia era muito mais do que o que eu imaginava para fotografar surf e que tinha todo esse lado artístico, de expressão pessoal e tal, e fui começando a descobrir aí. Eu trabalhava numa agência de propaganda chamada Lintas, né? Que até existe até hoje, Lintas MPM e tal, hoje. E eu tive a oportunidade de conhecer o laboratório fotográfico. Naquela época as agências tinham um laboratório fotográfico, não existia o digital, nada. Então, inclusive tinha um laboratório que tinha estúdio fotográfico para fazer os make-ups das campanhas ali. Às vezes eu provava uma campanha, você virava a noite trabalhando. E aí eu recebi uma promoção para ir para o laboratório, para trabalhar no laboratório, como assistente laboratorista. E foi aí que nasceu a vontade de ser fotógrafo. A fotografia sempre teve do meu lado, desde que eu era pequenininha. Acho que eu herdei um hobby do meu pai. E eu sempre realmente gostei de fotografia, mas nunca, se você me perguntasse na época de adolescência, de faculdade, se eu ia ser fotógrafa, eu ia falar, imagina, não tá nem nos meus planos. Tinha uma fotógrafa no meu prédio e ela desceu desesperada, que eu acho que o assistente dela deu cano nela. Ela viu aquela molecada toda jogando bola, férias, não sei o quê. Ela falou assim, gente, alguém quer ganhar uma grana? Eu falei, pô, pra fazer o quê? Então, eu sou fotógrafa, eu preciso que me ajude, não sei o quê. Eu falei assim, pô, demorou, tô dentro. Não lembro muito bem, que tem bastante tempo isso. Eu acho que tinha uns 16 anos e eu adorava a corrida de carro. Tinha umas corridas de carro às 24 horas de Interlagos, umas corridas de carro lá no Rio de Janeiro. Eu adorava ir nas corridas. E aí, lembro que eu pedi para o meu pai, eu comprei uma máquina chamada Plic. Não, muito engraçado. Plic é o nome da máquina. Era uma bobagem a máquina, mas eu fazia fotos lindas, bem bacanas. Com 15, 16 anos eu comecei a brincar com fotografia. Eu era fotógrafo amador e eu e um amigo meu, a gente vivia brincando com isso, comprava filme, rebobinava, fotografava, montava laboratório dentro do banheiro da minha casa, etc, etc, e a gente se divertia muito. E fui brincando com fotografia até 18 anos. Eu estava lá na Lagoa da Conceição, em Florianópolis. E chegou uma fotógrafa e falou, nossa, você está há horas aqui filmando, tentando fotografar, não sei o quê, lá. Você já fez curso de fotografia? Eu falei, não, nunca pensei.
Ela falou, então vai fazer um curso, caso que você tem jeito, você tem um olho, enfim, bom. Eu fiz um curso de fotografia aos 17 anos. Eu era um adolescente, não tinha nada o que fazer. Aquela coisa de mãe querendo que você faça algum curso. E como eu tinha uns tios que gostavam de fotografia, nenhum fotógrafo profissional, eu gostava e decidi fazer. Fiquei uma semana lá em Floripa fotografando, mas não tinha equipamento, né, lente longa para fotografar o surf. Mas mesmo assim eu fui lá, passei uma semana, montei um álbum caçuga, depois daqueles que tem foto de bebê. Montei um álbum caçuga e fui levar na trip pro falecido Shoichi, que trabalhava lá, para ele ver meu trabalho. Ele falou, legal e tal, mas ainda precisa de muito arroz e feijão, né? Eu consegui um estágio no estúdio do Paulo Mancini. Fiz um estágio de 5 meses. E daí em diante eu comecei a partir para a fotografia. Comecei a resolver que eu ia ser fotógrafo, comecei a correr atrás. Aí começou amigas minhas pedir para mim fazer foto das festas das filhas delas. Porque eu fazia foto das festas das minhas filhas e dava foto para as minhas amigas, porque era legal, a foto estava bonita, a foto das filhas deles e tal. Eu fui trabalhar em estúdio, fui ser assistente do estagiário. Ou seja, fazia café, pintava a fundo e ia buscar filme no laboratório. Mas foi aí que eu comecei a aprender muito. Eu comecei a ser assistente, eu tinha 22 anos, eu já achava que eu era velha para ser assistente. Comprei uma câmera da fotógrafa que tinha na agência, ela me vendeu uma Miranda, lembro até hoje. Paguei para ela com dinheiro de férias, tal. Para mim sempre foi muito difícil, né? Sempre trabalhei, estudei desde os 14 anos, tal. Nessa época eu tinha 16. E aí começa a minha história na fotografia, cara. Eu fiz um curso de fotografia básico, e aí já comecei a ser assistente das pessoas, e foi acontecendo, e rolando, tipo isso. O Hershkovich, poucos sabem, mas ele chegou a ser fotógrafo. E foi uma pessoa que influenciou muito, que me incentivou a fotografar. Talvez nem ele saiba disso. Porque eu lembro que eu comecei a fazer umas fotos dos desfiles dele, de backstage, de foto, sim, completamente amadora, completamente, assim, nada profissional. E eu comecei a fotografar as coleguinhas da minha filha. Então eu comecei na profissão de fotógrafo fazendo pôster de criancinha na pracinha ali em frente ao prédio da minha sogra. E foi assim que eu comecei na carreira. Aí foi quando eu entrei na Folha de São Paulo que eu me autodenominei fotógrafa, que eu falava assim, nossa, eu sou fotógrafa. Porque até antes eu já tinha fotos publicadas na própria Folha, mas eu ainda não ganhava com isso, eu não vivia de fotografia. A minha grande paixão era a viagem. Então eu fiquei 1 ano, 2 anos trabalhando no estúdio, juntando dinheiro até comprar outra lente e tal. E aí fui viajar de novo. Fui me especializar em fotojornalismo, que era o que eu queria ser. Na verdade eu queria ser um fotógrafo, queria ser um repórter fotográfico e tal. Tinha um concurso, acho que era do Jornal da Tarde, Fotografe a Sua Cidade, alguma coisa assim. E eu mandei uma foto e ganhei em 2º lugar o concurso. E um dos prêmios desse concurso era um estágio na fotografia do Estadão. Eu comecei a fotografar moda, né? Para o Globo, para o Caderno 2, para a Nina Chaves. Eu era muito entusiasmado com tudo isso e eu tomei a decisão, aos 18 anos, de ser fotógrafo profissional. O que foi um drama familiar, mas eu pouco me importei. Então eu trabalhei de assistente uns 5 anos. Uns anos fora do Brasil e outros aqui. E com o tempo eu comecei a gostar daquela coisa de desfile, de modelo, maquiador, tudo aquilo que antecede um desfile, os preparativos. Comecei a trabalhar com uma equipe aqui no Rio de audiovisual
que era uma coisa muito na moda nos anos 70, que eram projeções de slides com sincronismo com música, texto, etc, etc. A coisa mesmo só engrenou para mim profissionalmente foi quando eu fui trabalhar com as revistas sociais, que já bem, sabe, já bem depois de formado, já tinha ido trabalhar com outras coisas, já tinha saído da fotografia. Na época não existia curso, eram muito poucos, não existia faculdade. O único jeito de você aprender era trabalhando com fotógrafo. Mas aí eu resolvi ir para fora do Brasil e fui para a França, onde fiquei 2 anos. Então lá, além de aprender, de estudar francês, eu passava as tardes em museu, em biblioteca, e fazendo uma espécie de autoformação, né? Numa dessas eu fui vender matéria lá na Folha, no jornal, gostaram do material e compraram algumas matérias e coincidentemente estavam precisando de fotógrafo lá para cobrir férias, fazer freelancer, enfim. E aí eu comecei a fotografar para a Folha. Nunca fui atrás de querer fotografar desfile, nunca foi uma coisa que era o meu foco. Mas, por um acaso, eu acabei sempre trabalhando com gente, com fotógrafos que faziam desfile, passarela. Eu resolvi fazer moda passarela. Foi onde eu fiquei sabendo que tinha alguns eventos de passarela. Comecei a batalhar para entrar, para tentar conseguir fotografar nesses eventos. E aí o dia que eu cheguei, minha mãe foi me buscar no aeroporto com um anúncio de jornal da Folha de São Paulo procurando fotógrafo para cobrir férias ou para alguma coisa assim. E aí a fotografia de moda foi acontecer na minha vida na própria Folha de São Paulo, que logo quando eu entrei na Folha de São Paulo, eu fazia a coluna da Érica Palomino. E aí começou os desfiles, ainda não tinha Fitoeva Fashion, mas eu fui fotografar com a Érica um desfile do Paulo Borges na FAAP. E através da editora da revista, consegui uma credencial para fazer um Fitoeva, acho que, se eu não me engano, o último Fitoeva que teve. Começaram a ter uns desfiles aqui do Fashion do Fitoervas. E aí, nesse momento, me chamaram para fazer e eu comecei a fazer e não parei mais. Surgiu a oportunidade de eu ir fazer o Prêt-à-Porter em Paris pela primeira vez em 78. O Prêt-à-Porter começou em março de 78 e eu tive a oportunidade de ir em outubro. Como é que eu poderia juntar essa história de fotografar, de fotografia, moda, viajar? Então, eu como gostava muito de moda, fotografava moda, falei, vou começar a fotografar os desfiles internacionais. Eu falei, nunca fiz foto de passarela, mas vou e arrisco, não tem problema nenhum. Me arranja a credencial e lá fui eu, na cara e coragem, eu não tinha nem tele. E comecei também a fazer, dentro da Caras, comecei a cobrir moda com São Paulo Fashion Week. Primeiro fazendo social e depois fui pro Pitch, fazer os desfiles. E lá foi que eu cobri meu primeiro desfile de moda, foi pela Folha, em 98, que era o antigo Morumbi Fashion. Eu adorava viajar, queria encontrar minhas amigas, adorava moda, queria estar em Paris, Londres e Milão. Então falei, vamos lá, né? Em 79 eu trabalhava para a edição nacional do L'Officiel. E eu fui cobrindo então os eventos através do L'Officiel. Então eu fui a Paris, fui lá na redação francesa do L'Officiel e eles me deram as acreditações e assim eu tomei contato com eles e eles não tinham fotógrafo. Eles não tinham fotógrafo para fazer desfile, porque fazer desfile, inclusive naquela época, não era um trabalho bem visto, era uma coisa de paparazzi, entendeu? Não tinha assistente lá fora, né? Então tinha que trocar rápido o filme. Sempre tinha problemas na alfândega, né? Os caras da alfândega queriam tomar o filme, passar no raio-x, era muito engraçado isso. Era uma loucura, porque o assistente precisava ser muito bom também para trocar o filme, era bem loucura, assim. Bom, nessa época era uma época que o assistente ralava.
E eu falo isso porque eu ralei muito. Então a gente usava 2 câmeras iguais, 2 lentes iguais, tinha um assistente no pitch que ficava trocando os... Então era filme preto e branco, filme negativo e o filme cromo, o slide. Então todo o meu material eu aprendi a fazer no filme slide, que é um filme, o cromo, que é um filme que tem uma qualidade de cor, de contraste, de definição muito boas. E também é um filme que não te permite erro, então você tem que aprender ali. Se você errar a exposição um pouco para cima, para baixo, você perdeu a foto. A cobertura de um evento, você usando 5, 6 rolos de cromo por desfile, já era uma coisa muito cara. Então as próprias redações se limitavam, assim, olha, você tem 5 rolos de cromo para fazer o desfile inteiro. Eu lembro de carregar caixas e caixas de filme, tipo, eram mais ou menos 600 rolos de filme por uma temporada. Acabava o desfile, acabava o teu trabalho com relação àquele desfile, entendeu? Você dava o filme, entendeu? Pronto. Tá. Ele fotografava tudo em cromo, o jornalista pegava esse cromo e ia para a sala de imprensa e levava, e a gente mandava isso para revelar e voltava. A gente escolhia numa mesa de luz, colocava no envelope, corria para a gráfica, voltava da gráfica, escaneado, diagramávamos tudo, e ia embora para imprimir. Isso tudo levava uma madrugada inteira e geralmente começava por volta de 9, 10 da manhã o evento. No dia seguinte, 9, 10 da manhã, a revista tinha que estar pronta. Eu saía de manhã de casa com 120 rolos de filme, mais o equipamento fotográfico. Então, para você ter uma ideia do peso que era carregar tudo isso. Eu lembro o Fernando Lousa, né, fazendo as coisas para Regina Guerreiro na época da Vogue, vinha uma mala de pastas, de slides, para a Regina depois projetar numa parede lá da Vogue, escolher os cromos para publicar. Primitivo, mas ao mesmo tempo era incrível, porque... E apesar de todo o barulho do desfile na hora e das pessoas e não sei o quê, da trilha sonora super alta, eu tinha a noção de quando o filme tinha enrolado, quando o filme tinha acabado, tudo através do som que a câmera fazia. Na época do filme, do negativo, a gente tinha uma situação de levar, trabalhar, terminava o trabalho, pegava todos esses filmes e levava no laboratório após o evento, que seria isso no horário de meia-noite, 1h da meia-noite, meia-noite e meia, 1h da manhã. Deixava esse filme no laboratório. Cara, no dia seguinte, a gente ir lá no laboratório para saber que foram as condições do trabalho que teve. Eu mandei os filmes no laboratório, esqueci de colocar que estava no envelope para puxar o filme. E quando eu lembrei, eu lembro que eu gelei inteiro, me deu uma tremedeira, eu liguei para o laboratório correndo, gritando, falando para tudo, que eu esqueci de colocar que era para puxar esse filme. A minha sorte é que o filme estava entrando na máquina. E aí eles conseguiram salvar o filme, senão eu ia perder um desfile inteiro e era um desfile importante. Eu preparava uma luz, eu não sabia se aquela luz era adequada para o tipo de equipamento e material que estava sendo usado. Se o material que tinha sido usado era adequado à luz que eu estava fazendo, ou se o laboratório que ia trabalhar esse material tinha a capacidade de fazer um bom trabalho. Então a gente tinha um monte de variável assim, que eu não pilotava nenhuma delas, né? Então a gente era meio passageiro na Kombi, na descida sem motorista, era um negócio louco assim, né? E eu brinco que quem viveu aquilo tira hoje o digital de letra. Que a gente começou a digitalizar os filmes, então a equipe toda fez curso de Photoshop, fez curso de scanner, que era bem o comecinho disso, né? Se você não digitalizasse ele numa máquina, num scanner super, ultra, hiper, mega, entendeu? Que custava caríssimo, não sei o quê, de nada ia adiantar você ter um cromo lindo, maravilhoso, exposto, perfeito. E na hora de escanear ia ser um desastre, você ia perder toda aquela qualidade da sua foto. Quando eu comecei não existia o pitch. Não existia o pitch, só tinha... os fotógrafos se metiam do lado das passarelas. Na Itália, até eles fizeram uma fossa para os fotógrafos ficarem mais baixo, mas que não... Enfim, era uma coisa horrorosa aquilo.
Nessa época nem tinha pitch no Fitoervas. Eu lembro que, quer dizer, pitch tinha, mas era bem pequeno, assim. Eu lembro que só tinha eu e o Lousa aqui fotografando. Paris, Londres e Milão, tinha o pitch e tinha passarela em volta, tinha vários fotógrafos fotografando do lado, assim. A gente usava ainda flash, do tempo do negativo e do flash, que flash na época era glamour. Os modelos adoravam quando você batia, fazia a batida do flash em cima delas, elas faziam mil performance na sua frente. Aqueles flash pipocando, então lembra assim um pouco Festival de Cannes, né, tal, subindo ali as escadas, todo mundo papapá fotografando. Realmente tem digamos assim, um charme, né, mas não... Eu fui um dos pioneiros a fotografar sem flash, né? E eu acho que fica muito mais bonito, né? Muito mais bonito com a luz natural ali da passarela. A Fuji lançou um filme 800 Asas, que aí a gente começou a tirar o flash da situação de trabalho, né? Não, nunca usei flash. Nunca usei flash, sempre usei a luz do desfile, né? É importante você manter o ambiente do desfile, qualquer que ele seja. Quer você ache ele bonito, quer você não ache ele bonito, entendeu? Porque, assim, é o que o estilista pensou com o diretor de desfile e com o iluminador. O nosso papel é estar lá e registrar aquilo. Se eu tenho um vestido rodado, numa determinada modelo, eu vou pedir para ela lá na ponta dar uma rodada para quem estiver fotografando fazer uma foto incrível, né? Eu penso nesse sentido. No depois. Se vai pegar essa foto do vestido rodando, aí já não sei. Com essas novas máquinas que você pode trabalhar até 6.400 asas, você praticamente não precisa de flash. Então eu nem flash eu carrego mais. Eu achava assim, cada vez que eu vi um flash na plateia, que eu vi um flash no pitch, eu achava que minha luz estava errada. Porque o cara tinha que usar uma luz auxiliar. E da época ainda que as modelos faziam um pivôzinho, entendeu? Ainda não existia um pitch, aí a gente veio para o Morumbi. No Morumbi começaram a fazer não pitch, mas fotografar de frente um fotógrafo da época que fazia alguma coisa internacional, que era o Fernando Lousa. Ele começou a trazer esse formato da gente fotografar de frente para a passarela, não de lateral, não na lateral, sim de frente. Mas não existia pitch nada, era no chão batido, no chãozão mesmo, né? Há muito tempo eu não faço mais desfile. Mas eu sou do tempo que a parada no final da passarela era, assim, a glória total para modelo e para os fotógrafos. Porque antigamente se fotografava do lado da passarela com flash para você poder ter foco, porque senão não era possível. Em alguns desfiles eu pegava minha câmera e ia pro pitch, fazia, entendeu? Começava a ver, entendeu? Olhava o trabalho dos outros, sabe? Principalmente do Madeira, do próprio Sobia, da Fernanda Calfá, entendeu? E comecei a me preparar porque eu queria ir pro pitch, entendeu? Eu queria fazer essa coisa do desfile, entendeu? Fiz de frente, eu tremia, assim, fiquei ansioso, né? Mas eu acho que até hoje, antes de começar um desfile, você fica meio ansioso, né? O que eu gosto de fotografar numa passarela não é o corpo inteiro, o look, o comercial, mas é o que vem a mais, o que vem por trás disso. Eu acho que se você tá mais solto no pitch, em busca de imagens diferentes, aí isso é uma delícia de fazer, mas é outra coisa. Eu fico surpreso quando eu vejo algumas fotos de passarela. Tem fotógrafos importantíssimos, né, que fazem imagens que sejam didáticas, né, daquela que você vai ver a bainha, a fitinha, o lacinho, até aquele que faz uma fotografia mais inspiracional. Eu tenho uma função que é registrar todos os looks. É o feijão com arroz, entendeu? É a foto que vende, a foto que vai para todos os lugares. Não é a foto que vai ser capa, entendeu? Não é a foto que vai ilustrar a primeira página dos sites, das revistas, não vai ser capa de nenhum lugar. Mas é a foto que vai estar em todo o conteúdo. Eu gosto de fazer o detalhe porque eu acho que, diferente da foto do corpo inteiro, é onde você pode criar um pouquinho mais, né? Meu primeiro desfile de moda foi uma pauta a mais na Folha, que era porque eu acho que o desfile de moda, para a gente que cobre,
ela é muito mais um fotojornalismo, porque você não tem um controle da situação. Hoje em dia é uma rapidez com que aquelas meninas passam. Tem tanta coisa ali que precisa ser mostrado, o cenário, o cabelo, a bolsa, o brinco, o sapato, né? Tem um raciocínio muito rápido para poder contornar qualquer situação, porque você só tem uma chance, né, de fazer essa foto. Desfile, eles não repetem, né? Acabou, acabou, se ficou bom, ficou, não ficou, você se deu mal, né? O desfile é uma foto que você não está dirigindo a modelo e nem fazendo a sua luz, né? Você está fotografando um fato jornalístico, na verdade, né? Eu comecei como uma espécie de one-man band, eu não sei como diz em português, um homem banda, né? Aquele negócio assim, né? Tocava flauta, tambor. Eu tive uma câmera de filme analógica e logo em seguida eu comprei uma digital, porque eu sabia que aquilo lá ia ser o futuro e que não ia ter mais volta. Então, eu consigo hoje transferir todo o meu aprendizado do analógico e usá-lo no digital. Eu acho que eu fui um dos primeiros fotógrafos a trabalhar no pitch, assim, com lente grande, lá fora também. Então a gente marcava uma situação da passarela, um ponto. Ali naquele ponto a gente definia, porque a gente não tinha um foco automático, tinha que ser foco manual, tinha que ser o foco na lente. Então a gente fazia o foco na lente. Então imagina você fazendo um desfile em movimento e você focando na lente. Ali na lente, focando para você ter imagina a beleza que é. Esse know-how de foco, eu aprendi muito na passarela, né? Porque essa coisa da modelo vir andando, correndo, tinha que estar tudo em foco. E como é que você fazia? Ou eles faziam a foto quando a menina parava na ponta, dava a famosa paradinha na ponta da passarela, mas nem todos os desfiles tinham paradinha, né? Então, 70% das fotos eram fora de foco. Ali naquele ponto você tinha um foco, você sabia que tinha um foco ali, que era o seu momento. Sem o autofocus você tinha que focar, equilibrar tudo ali, era uma tristeza. Em 89 teve uma grande mudança, que para mim foi a mais marcante de todas, que é a chegada do autofocus. O autofocus deu uma super aliviada assim no trabalho, né? Na verdade, você tinha só que fazer a tua luz, né? Equilibrar a tua luz e fazer a foto bonita, né? Porque o autofocus já estava te dando a retaguarda ali do foco, né? Eu trabalho com uma lente fixa, ou seja, uma lente que não é zoom, que você não pode abrir ou fechar o quadro. Então é uma lente que é uma 300mm fixa, o que significa que eu tenho que ficar mais atento ainda. E eu, felizmente, não sei que estrela caiu na minha cabeça, fui o primeiro fotógrafo a ir lá para trás com uma câmera autofocus. Trabalhar com essa lente fixa é legal porque você consegue ter da mesma modelo 3 fotos diferentes para o cliente, que seria o corpo inteiro, plano americano ou detalhe de maquiagem ou de roupa. E ao mesmo tempo é um desafio grande porque é uma lente que não tem zoom, então se você bobear um pouquinho você perde a foto. Quando eu decidi começar a fotografar foi bem na hora do digital. Então como eu fotografei muito tempo e aprendi a fotografar com filme, principalmente o slide, que é um filme que não permite erro, eu continuo fotografando assim. O pessoal do analógico resistiu bastante, né, a migrar, porque o digital no início não tinha a qualidade que tinha o analógico. O digital fez um monte de fotógrafo que não existe. Nunca existiu e se viraram fotógrafo. Quando veio o digital, da noite para o dia, todo mundo virou fotógrafo. Um menino de 20 anos, na frente de um computador, ele muda a foto inteira e faz uma boa foto. Então não é mais o fotógrafo, é o editor que fez a imagem. Então eu acho que isso pesa muito com o digital, que no analógico não existia. Eu sou da época que a gente fazia uma Polaroid por embaixo do braço para esquentar, para esperar revelar, para abrir, para ver pode fazer, não pode fazer. Né? Hoje você faz um clique, você vê no computador,
Muda a mão aqui, muda a mão ali. Às vezes não se muda na hora e depois se muda. Tira a mão de uma foto, põe na outra foto, né? A gente faz uns Frankensteins, assim, hoje em dia. No Chroma a gente tinha retocadores, a gente conseguia retocar uma coisa ou outra, muito pontual, porque senão aparecia mesmo. E quando entrou o digital, a gente começou a ter tratamento de imagem. Temperatura de cor, contraste, a gente consegue minimizar o trabalho no próprio clique, mas a gente pode consertar depois. Então, as coisas que a gente não tem como fazer, a posição do modelo e o foco. Então o cara tem que entregar essas coisas prontas para mim. A qualidade, de qualquer maneira, a qualidade das fotos com filme e a qualidade das fotos digitais não tem nem comparação. Entendeu? Tem esse discurso que filme era melhor, não sei o quê. Isso é de quem não entende nada. Hoje o digital tá bacana, mas no começo os recursos não eram tão bacanas, assim, você via não só de tratamento de imagem, tudo, você via que era digital. O diferencial entre o fotógrafo que começou com filme com o fotógrafo digital é que a gente tem muito mais controle da luz e muito mais controle do que fotografar do que os outros. O digital é 1 milhão de vezes melhor do que a foto em negativo, em filme. Não há a menor comparação. E agora é muito louco, porque eu não consigo me ver, eu nem sei como era que eu fazia com filme, ainda mais fotojornalismo, desfile e tal. O filme ainda, para mim, sei lá, parece que era mais bonito, assim. Eu nunca fiquei nessa discussão do que era melhor, o que é pior. É óbvio que o cromo, na época do que lançou a digital, era bem melhor. Mas era muito claro que a tecnologia ia um dia chegar nesse mesmo nível. Tenho saudades do filme, mas hoje em dia já, né, não tem nem como retornar. Não tenho saudades, não. A mudança da fotografia de filme para digital em fotografia de passarela, para mim, eu só vejo vantagem. Mesmo câmeras da mesma marca, modelos diferentes, fazem fotos completamente diferentes. Aí a gente está acostumado com o modelo de antes, que estava já afinado. Aí o cara compra uma câmera do modelo que a princípio tem que ser melhor, mas a imagem vem pior. Então é uma coisa que vai afinando conforme... é uma afinação que não vai acabar nunca, que não acaba nunca, né? Porque quando você chega na afinação perfeita, o cara troca de câmera, porque lançou a outra. Hoje a gente tem câmera com sensor pequeno, de 24 e 36 megapixels fácil. E você vai falar o quê? O que é a tecnologia? Onde vamos chegar? Não sei. É uma coisa impossível de se imaginar o que será daqui 5, 10 anos. O fotógrafo não é a câmera. O fotógrafo é o fotógrafo, é a pessoa. Então ele com uma câmerazinha pequenininha ou com uma câmera mais evoluída, ele tem que conseguir basicamente o mesmo resultado estético. Hoje em dia você tem a sensibilidade da câmera como se fosse a sensibilidade do filme e com a qualidade muito boa. Então você pode ter um ganho de luz, vamos dizer, sem perder muita qualidade na imagem, que antigamente você não tinha. A gente conseguiu fazer uma luz mais sofisticada, né? A gente não precisava de tanta força na luz para mostrar um produto como se usava antigamente. Então hoje a gente precisa de uma luz muito mais constante, com uma cor muito bonita e bem distribuída, do que exatamente uma baita de uma potência de luz dentro da passarela. De certa forma, a luz ficou muito mais sofisticada, chique e controlável hoje, né? Aí as câmeras chegaram de manhã, a gente botou as baterias para carregar e à noite começava o Morumbi Fashion. Então a gente, vamos aprender a usar esse negócio, e fizemos essa primeira cobertura digital do Morumbi Fashion. Eu não me lembro se já tinha outras pessoas fazendo digital, mas fomos um dos pioneiros nisso. Eu via aquele pessoal com câmera subindo escada, descendo escada, achava demais. Eu falei, o que está acontecendo, né? Aquela correria, o pessoal a 1000 por hora, subindo e descendo escada.
a pessoa quando chega a primeira vez num pitch, né, dá uma assustada de entender bem como é que é aquilo, todas aquelas pessoas na escada, na época que era filme, então cada fotógrafo tinha um assistente com uma segunda câmera que trocava o filme. Eu não tinha muita noção de quanto tempo durava o desfile, então no meu primeiro desfile, quando eu vi, eu falei, ué, já acabou? Já todo mundo segurando a máquina assim, eu peguei, olhei pro lado, aí começou o desfile. Falei assim, esse som nunca mais saiu da minha cabeça. Falei, eu não vi o desfile, não vi meu primeiro desfile, aquele não foi o meu primeiro desfile que eu assisti, porque eu não olhei pro lado do desfile nenhum minuto. Eu fiquei olhando só pro pitch e aquele barulho. Quando a gente está sentado ali na primeira fila, que a gente olha para aquele pitch lá com aquele monte de homens e mulheres juntos fotografando e que você escuta aquele tanto de clique, 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 clique na hora que o modelo está parado ali, é bem emocionante. O momento do clique, quando ela está na ponta da passarela ali, você ouvindo aquele barulho é muito bacana. Junto com a música, junto com tudo, era o máximo, era o... Eu acho que a grande dificuldade realmente quando você chegou no Fashion Week era o posicionamento. Eu nunca tive muito problema com o pitch, nunca tive brigas, Eu chego bem antes, eu marco meu lugar, eu deixo um assistente lá tomando conta, e eu conheço as pessoas há anos, então nunca tive muito problema. No começo ali, em 2000, 2001, tinha mais briga no pitch do que tem hoje, né? Rola uma competição ainda, assim, rola uma competição, porque todo mundo quer ter um bom lugar para fazer suas fotos, né? Mas tinha uma negociação ética entre os fotógrafos também, porque todo mundo sabia que tinha uma preferência para o fotógrafo da marca. Quem escolhe o primeiro lugar é o fotógrafo da casa, o fotógrafo que vai fazer as fotos pro estilista. Depois é o fotógrafo do evento. E depois os demais fotógrafos. Isso é respeitado no mundo inteiro há anos, né? O pior eram os fotógrafos que chegavam sem desavisados e não sabia que existia aquela ordem, assim, dentro daquele caos existia uma ordem. O pitch acaba virando um enorme puleiro, tá? A expressão o pitch acaba virando um enorme puleiro porque tá todo mundo em cima de alguma coisa, né? Nesses desfiles, 80% das pessoas não eram profissionais no pitch. Estavam ali de brincadeira. Então, você não conseguia fotografar, gente entrando. Então, tinha que trabalhar com vários assistentes, segurança tomando conta. Era uma palhaçada. O lugar perfeito da imagem é restrito. A quantidade de profissionais é enorme, cada vez mais. Não deu para fotografar direito porque o cara do lado te empurrava ou entrava gente. Complicado. E como eu reclamava muito, as pessoas achavam que era chato pra cacete. Na verdade, a gente nem sabia muito bem quem que era quem que fazia o quê, entendeu? Mas o fotógrafo de passarela, ele é um lutador, né? Porque ele tem que ir lá brigar por aquele espacinho dele, colocar aquela câmera, brigar com a luz que o light designer fez. Às vezes a modelo não para na distância que é necessária para aquela foto ficar bacana. Quando eu voltei ao Brasil, quase 30 anos depois, eu já encontrei uma outra realidade, diferente daquela dos anos 70, 80, e embora tivesse um monte de defeitos, pelos quais inclusive eu briguei muito. Porque aqui no Brasil demorou muito para a gente ter uma luz boa. O pessoal fazia de qualquer jeito. Eu não sei porquê, mas sei lá, talvez não tinha muito know-how, né? Eu sempre me preocupei em sensibilizar a vista humana, sabe? A fazer uma iluminação para plateias, para público, plateias, entendeu? E de repente eu tinha que fazer uma luz para lentes e para filmes. Então eu não entendia direito como funcionava isso. Então era um negócio assim que me deixava muito inseguro, né? E fez com que eu estudasse, que eu entendesse, que eu viesse a procurar informações sobre isso. Mas claro, no começo foi muito difícil para a gente. Paulo Borges, quando montou aqui, montou o São Paulo Fashion Week, em alguns desfiles ele me chamava para dar uma assessoria para ele como deveria ser uma iluminação de passarela.
Basicamente, a iluminação dos desfiles eram feitos com lâmpada par, e lá fora, já há muitos anos, se usava refletor elipsoidal. É um pouco técnico demais para explicar o que é isso. O refletor elipsoidal, ele é um refletor, ele não é um refletor, ele é um projetor, né? Cada aparelhinho daquele lá é como se fosse um projetorzinho que a gente manipula o formato da luz. Então, você consegue fazer cortes na luz e iluminar somente o que você quer. Eu tinha desfiles importantíssimos, digamos assim, né, de estilistas proeminentes brasileiros que não tinha luz. Não tinha luz, ninguém podia fazer uma foto ali. Tem estilista que não está muito preocupado com a foto depois, quer criar só aquele clima na sala, aquela hora. Mas eu acho que não deixa nada a desejar. A gente tem agências de fotografia hoje aqui incríveis, um material incrível, feito por fotógrafos brasileiros, como tem lá fora alguns outros, né? Tão legais quanto. Não vejo diferença. Quando você entra na sala, a primeira coisa que você vai ver, da onde vêm as modelos, para onde vai, qual é a luz, se elas vão andar rápido, se não vão, para aí você se posicionar. Pitch, quando você chega, você faz uma leitura visual bem rápida assim, para tentar se posicionar. Não existe muitas pessoas no mundo que podem fazer bem esse trabalho. É difícil hoje você ter alguns trabalhos bons de passarela, parece muito tudo igual, entendeu? Embora seja um trabalho que pareça que seja um trabalho mecânico e que todo mundo está ali fazendo a mesma foto e que sai tudo igual, não, na realidade não é. Muita gente não entende nada, muita gente, muito. É o que mais tem, aliás. Você conta nos dedos os que sabem o que estão falando. Você faz 50 desfiles por temporada, os modelos vêm e vão até você e voltam, vêm e você... Só que todos são diferentes, todos. Assim. Eles só descobriram, assim, aqueles que se aperfeiçoaram mesmo, que aquele clique não é o mesmo para todo mundo. Tem pessoas que não conseguem fazer esse trabalho porque é um trabalho de concentração, simplesmente. Muita concentração. Você tem que ter uma calma, porque a coisa está acontecendo na tua frente, não vai acontecer de novo. Você tem que fazer a melhor foto, entendeu? E você tem que clicar no bom momento. E tem uma técnica para isso, obviamente, mas você tem que ser concentrado no que está fazendo. Você tem que... Não pense que o fotógrafo não está olhando o que ele está fotografando. Ele está olhando o que ele está fotografando o tempo inteiro. E da cabeça aos pés da modelo, ele está vendo tudo. Você tem ali 40 fotógrafos que estão na mesma posição praticamente. Uns um pouco mais para um lado para o outro. Então você diz, mas todo mundo tem a mesma foto. Não. Cada pessoa está olhando uma coisa diferente na câmera, está ligado em coisas diferentes. A gente fazia o primeiro look, o menino já pegava o cartão e já levava para os editores. Então, antes do desfile acabar, já tinha foto do desfile no ar. Então, quer dizer, a gente entrou nisso pela nossa agilidade na fotografia digital e não pelo nosso conhecimento de fotografia de moda. Tem gente hoje já fotografando, já jogando, subindo foto para a internet, conectado na internet. As câmeras mais modernas já estão possibilitando isso. A velocidade é um negócio estonteante hoje, estonteante. Antigamente, um fotógrafo era um cara assim, metade técnico, metade xamã, né, o cara. Porque o cara fazia um negócio, captava uma imagem que só ele sabia como ia estar, que ele só ia mostrar 3 dias depois que voltasse do laboratório na Suíça, sei lá onde, né, velho. Hoje o cara bota no ar um negócio, capta uma imagem, uma qualidade excepcional e está no ar, disponível para o público, um minuto depois, na rede. Essa coisa de botar foto rápido e de resolver rápido sempre me atraiu muito. Quanto mais rápido você puder fornecer essas imagens, melhor. Hoje em dia, meu cliente australiano, ele baixa a foto que ele quer na hora, entendeu? Então, facilitou também muito o lado comercial das fotos. O diferencial que a gente conseguiu desenvolver é ter esse corpo de trabalho que não conheço ninguém que faça aqui no Brasil. Hoje essa coisa de rapidez,
O fotógrafo trabalha muito mais. Ele não só faz a fotografia. Hoje a gente não é mais fotógrafo só. Hoje você é fotógrafo, editor, colorista, você é tudo porque você tem que saber fazer. Onde você faz nenhum desfile, você faz 500 fotos. Tem profissional que faz até 2.000 fotos de um desfile. Essa coisa desenfreada não é bom, porque você para de pensar um pouco. Você põe o dedo no automático e manda brasa. Se sacrifica a qualidade, às vezes, a qualidade até da imagem em si, né? Eu não falo nem qualidade, às vezes, mas assim, de uma foto bacana, às vezes por causa desse imediatismo, entendeu? Então é uma coisa que entra em conflito, porque a princípio a qualidade, a gente vê, assim, a gente publica em minutos, só que a qualidade é péssima. Então você fala, bom, então você está abrindo mão de uma coisa para ter outra. Agora, como é que a gente pode aliar as duas coisas, né? A fotografia de passarela não pode caminhar para isso, porque ela está perdendo justamente essa essência, né, do show da passarela, do glamour da passarela. Cada fotógrafo tem o seu olhar na passarela, vai buscar uma história dentro da passarela. Isso é o background de cada um. Uma das características que eu tenho como fotojornalista, e aí entra a foto de passarela como fotojornalismo, é paciência, respeito com o que eu vou fotografar. Eu sempre olho assim dessas duas formas, ou da licença poética que determinados fotógrafos têm, ou da coisa didática mesmo, sabe? Acho que eu sou muito técnico. Acho que eu tenho o meu lado oriental fala mais alto aqui. Eu sou muito exato, assim. O meu lado é o mais emocional. Eu tenho um lado mais sabe, de curtir aquela coisa, de ver aquela, né, aquele movimento, aquela luz, aquele pessoal andando. Para mim, eu acho que é mais passional. Acho que uma característica minha, falando, é tentar olhar de fora o que você está fazendo. Eu procurava sempre clicar no momento que o pé, a mão, o rosto, o cabelo, uma coisa meio impossível, mas sempre ficava lindo, sempre ficava maravilhoso. Por isso que eu fui anos assim, procurado por isso, porque minhas fotos eram bem, assim, eram impecáveis nessa parte aí. Fui lapidando o meu olhar para entender qual era aquela estética de passarela, porque realmente a roupa tinha que ficar linda, primeiro, mas a modelo também tinha que ficar bonita, né? Tinha que ficar um conjunto. Eu acho que o bom profissional é saber ler para quem ele está trabalhando. Eu procurava ficar sempre um pouco acima da passarela para você não engordar, né, o modelo com a lente, para você afinar a silhueta. Eu procurei desenvolver essa coisa de ser um fotógrafo de detalhe. Movimento de corpo, principalmente, o cabelo, se voava o cabelo lindo, a roupa. É o momento do clique, não tem... Eu gosto muito da textura da foto, assim, sabe, a cor. Eu acho que fica, quando você acerta a câmera, crava com a luz, eu acho que a foto fica uma textura, uma cor muito bonita. A Gisele que vem, às vezes vem e ela para, ela olha o fotógrafo e tal. É aquele momento que parece que porque ela olha pro pitch, mas parece que ela tá olhando para você. É até essa foto, entendeu? Com movimento, com cabelo, sabe? Com tudo. Acho que isso é legal, entendeu? Quando você vai lá para fora, você tem que resolver situações das mais diversas, com tipo de luz completamente diferentes, modelos andando de maneiras diferentes, pitches maiores, menores, tem muito mais fotógrafos, sabe? A parte política da coisa, a parte de conseguir o seu lugar é mais difícil. Tem outras coisas também, tipo esperar o Marc Jacobs 2 horas no frio, em Nova York, chovendo, isso é sempre marcante. Porque você fala, o que eu tô fazendo aqui, cara? Eu estudei, eu me formei, tenho uma família boa no Brasil, entendeu? O que eu tô fazendo aqui sozinho, 2 horas no frio, para fotografar um desfile do cara? Eu colocava muito para dentro o Conrado Segreto, que era um super estilista, né? Foi o máximo do máximo, junto com o Paulo Borges. Era muito engraçado, porque
O Paulo Borges tinha um terno vermelho e ele de terno amarelo. E eu tinha que colocar eles para dentro do desfile. Eu falei, pô, Paulo, como é que eu vou colocar vocês na moita aqui? Como é que eu vou colocar? Porra, vocês são loucos. Eu lembro que o segurança parece que empurrou, só por ele ter empurrado um fotógrafo, todos os fotógrafos saíram da passarela e teve um desfile que não foi fotografado, e isso foi super, só a TV do evento fez, e isso foi super falado na mídia, e era um desfile importante, e aí todo mundo, ninguém virou notícia e tal. Eu acho que aqui no Brasil isso nunca aconteceria, porque a gente é super maltratados e ainda tem que fazer, e não tem essa união de protestar, porque nego vai lá e fala, não, já que fulano não vai fazer, eu vou fazer para eu vender para todo mundo. Uma vez em Milão, fotografando um desfile, entrou um maluco na passarela e começou a desfilar e fazer brincadeiras e não sei o quê. E as pessoas ficaram indignadas, né? Porque, poxa, estragou o desfile, não sei o quê, caramba. Cara, anos depois, quando a gente foi ver, era aquele cara que faz um filme, era um filme, os caras filmaram sem ninguém saber, do Borac, sei lá. Que você chega lá, tem um desfile com 2 lâmpadas. Você chega a outro desfile que você tem que fazer com flash. Você chega a outro desfile, entendeu? Que a passarela é gigantesca e a luz só começa na pontinha. Então, enfim, são muito mais situações que você tem que resolver, entendeu? Era um tablado que cabiam 20 pessoas, tinham 70. Eu falei, esse negócio vai cair, vai desmontar isso aqui. Aí ele falou, a hora que ele falou, já todo mundo já fez assim, buá, caiu. A lente dele, 300, quebrou no meio. E a Vivienne Westwood, eu acho que era a Vivienne Westwood, eles pagaram a lente dele. Porque existe essa expressão, né? Derrubar o pitch, né? Porque assim, como eu te falei, como tá todo mundo empoleirado, se um fotógrafo que estiver atrás cair pra frente, cara, é um efeito dominó, vai levar todo mundo. Porque, como eu te falei, a maioria das pessoas estão em cima de alguma coisa. Os desfiles da Cavaleira, geralmente teve esse último no Ferro Velho, que é legal, no Minhocão, foi muito bacana. Enfim, usar a cidade como cenário, isso eu acho muito legal. Eu parei porque eu não tinha, na época dos desfiles, eu tinha outros trabalhos de publicidade, de catálogos para fazer, que não dava tempo de fazer os dois. A impressão que me dá é que ninguém está ganhando dinheiro ali no pitch. Se você quer saber. Eu ganhava muito bem, passei a ganhar metade, depois 1/4 do que eu ganhava. Então começou a não dar mais dinheiro. Isso fez com que eu já desanimasse bastante, porque é um perrengue. O cliente quer pagar menos, né? Vai querer qualquer um, né? É impressionante. Mas eu acho que é isso aí mesmo. O problema do mercado de foto de desfile atualmente é esse. Não sei como vai terminar, mas é um desafio que nós estamos tendo no momento. E se você quiser viver de fotografia, tá difícil. Tá difícil. Cada vez mais as agências estão tendo mais força do que os fotógrafos independentes. Por uma questão meio óbvia de mercado. O cara que trabalha com uma agência, ele consegue oferecer um preço melhor, uma estrutura melhor, e isso vai diminuindo o número de fotógrafos independentes. O futuro é multimídia, assim, é uma pessoa que vai criar tanto para foto quanto para vídeo. Você vê o cara captar uma imagem hoje, aqui, sabe, no seu telefoninho celular, com uma qualidade assim impensável, né? E mandar automaticamente para o outro lado do mundo pelo telefone. É um negócio muito louco, né? Eu não sei direito até onde vai chegar. Assim como os pintores ficaram em pânico quando a fotografia chegou, a pintura se reinventou, né?
nesse momento da história. Então eu acho que se isso acontecer, acho que a fotografia vai buscar alguma outra solução para sobreviver. Fotografia de passarela, se os fotógrafos não tomarem cuidado, vai acabar. A fotografia de passarela, eu acho que ela não vai ser substituída por vídeo, eu acho que ela vai continuar. Acho que ela é muito importante para o estilista e é muito importante para o público que quer ver moda ou como foi o desfile. O futuro vai ser tecnologia ainda. Eu acho que o futuro vai perder o glamour, acho que não vai ter muito glamour. Vai ser uma coisa muito técnica, muito quadradinha para ser feito. Eu acho que o futuro é esse, cara, da fotografia de moda, de passarela. A gente já não está no futuro. O que mais que pode acontecer, né? Os caras fazem a foto dali a 5 minutos, já está em todos os computadores, já está no mundo inteiro, já está tudo. A rapidez é o futuro da fotografia. Eu vejo no futuro que as próprias câmeras têm um sistema de você fotografar e você já subir isso para um servidor da própria câmera sem estar conectado a um laptop, não tá na própria câmera você já manda para o teu veículo. Para quem está começando agora, assim, é tentar entender primeiro como funciona a dinâmica de um desfile, que é totalmente própria. Acho que tem que partir para o vídeo, acho que você pode ter um pouquinho de noção de foto, saber mexer em vídeo e tentar tirar algum proveito dessas duas artes, assim, da fotografia e do vídeo, entendeu? Agora, ficar só na fotografia, eu acho que é um profissional que vai ser extinto em alguns anos, assim. Eu ia falar, não seja fotógrafo, seja videasta, que agora é isso, seja um diretor de fotografia. Olha, esquece essa coisa de passarela, vai ver o desfile que você vai ganhar mais. Às vezes você fica, não tem lugar mais para onde você sentar, você fica 2, 3 horas de pé esperando começar um desfile. Né? Acho que paciência é fundamental. Mas uma coisa que não dá para fazer é ficar fora do lugar na hora da passarela. Você tem que estar vendo o ensaio, estar no lugar certo. Não dá para fotografar se você estiver de lado, entendeu? Prefiro ir embora, nem faço. Se preparar tecnicamente, se preparar emocionalmente, entendeu? Saber o que você precisa de acordo com o teu veículo, entendeu? Inevitavelmente, para fotografia de passarela, você precisa ter equipamento. Não adianta ser com uma camerinha de brinquedo, com uma lente mais ou menos, que não é. Nesse caso, o equipamento é importante. Tem que estudar, ele tem que ir atrás disso, realmente gostar do que está fazendo e tentar pôr emoção, que é o que sempre falo, porque a emoção seguida do técnico dá um bom resultado. Acho que o fotógrafo de moda ele vai amadurecendo com a experiência. Não adianta, por mais que o cara seja um ótimo fotógrafo de outra coisa, é uma coisa muito específica. Por mais que eu descreva um look, a emoção mesmo ela tá visual, quando você vê o look. E acho que essa é a grande missão do fotógrafo de passarela mesmo. Eu não trabalhei para ficar rico, nem para ficar famoso. Eu trabalhei porque eu gostava do que fazia, eu me divertia demais, me divirto ainda fazendo o que eu faço. E eu adoro o desafio, entendeu? E é isso que me motiva e me motivou durante 40 anos. O resto é besteira.